Oiê! Boa noite. Estranho falar boa noite, né? Ainda tá de dia. Não sei qual o cumprimento certo para esse horário. Me digam. Deixa eu achar uma carinha aqui. Hum, o despertar da lagarta. Nossa, que difícil falar isso. Oi, Elda. Peraí que não fixou. Hum. Comentário, por que que você não quer fixar? Não deu certo. Oi, Maísa. Não quer funfar. Opa. Bom, nós estamos numa sequência de lives aqui. Já sabe, hoje é a nossa quinta live. Nós falamos começar começando, brincando com a criança Olá, interior. Oi, estou falando aqui das lives que a gente fez. Eu não consegui fixar o comentário, Elda. Escreve para mim para ver se eu consigo. Eu colocando aqui não consegui. Vânia, você subiu. Ai, minha Opa, lindona. achou. Então, olha, começar começando, brincando com a criança interior, fascinando o passado. Depois foi a felicidade apesar das circunstâncias. E hoje é o despertar da lagarta, que é difícil de falar. É difícil de falar, Tem é hora que eu difícil de enrolo a passar língua. por esse processo, né? Acho que é por isso que é difícil, né? Minha ima- eu acho que até reverbera nisso, né? Oi meninas, oi Ah, Lília, agora tudo bem? fixou. Ma... Oba, agora eu consegui Joia. fixar. Maísa, não esconde não, tá? Nós vamos fazer uma live. Aí ela é assim, gente, cara Essa é de a pau, sai cobrando todo mundo assim total. ao vivo, a cores. Terrível essa pessoa. Já, já passa vergonha agora. E é interessante que esse negócio da lagarta, gente, esse processo ele me acompanha tem anos, 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 né? Porque quando a lagarta dorme, né? Não ri não. Ó, tô de olho em ti, hein? Quando a lagarta dorme, né? Ela entra nesse processo de pupa, de crisálida. E essa expressão crisálida tem uma força. Quando soa esse nome, eu já penso nesse processo de transformação. Né? É um processo, não é um evento, é um processo. Exige força, exige resiliência, exige uma série de fatores para que se alcance o estado desejado, que alguns coaches chamam, né, de estado desejado. É, tem que ter escolha, né? É, eu penso assim, né? No caso da lagarta em si, é o decorrer da vida dela. E é interessante porque é que nem você falou, né? Isso daí te acompanha durante toda a sua vida. E é verdade, porque a gente vai mudando durante a nossa vida. Talvez não de lagarta para borboleta, mas se eu olhar para a minha vida, até um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: Vânia, você acredita em outras vidas? Eu falei, filha, em outras eu não sei, mas nessa vida aqui eu já tive umas três ou quatro. Aí ela deu risada. Mas é verdade, porque se você começa a olhar para o seu passado, e aí você tem, né, a sua vida de criança, como que você era, que acontecia as coisas, a sua vida de adolescente, a sua vida de solteira, a sua vida de casada. Você tem também as mudanças, por exemplo, eu era advogada, quer dizer, eu sou advogada. Eu sou advogada, Você não não rasguei vai, meu diploma, a ordem tá aí. A ordem tá aí. A a carteirinha da ordem ordem tá aí. continua aqui, mas assim,
eu mudei muito a minha vida quando eu transitei, né, da advocacia para as Uhum, terapias, para o coach. Então, quantas transformações, quantas mudanças a gente acontece na vida da gente, quantas mudanças a gente escolhe para a vida da gente. Então, esse processo uhum. realmente de transformação é muito lindo, né? E aí vem a história, né? Que a gente sabe que a lagartinha vai entrar lá no, na pupa, na crisálida e vai sair uma linda borboleta. Mas a coitada da dona lagarta, ela não sabe. É, ela, ela não sabe. E se fosse contar para ela assim, senhora lagarta, fique tranquila que um dia você vai virar borboleta, ela fala assim, não, não, você não está entendendo o tanto que eu estou sofrendo. Você não está entendendo o tanto que está doendo aqui. Eu aqui É me arrastando. inimaginável. Eu lembro uma crônica uma vez, não sei se a Veja ainda tem aquelas páginas amarelas, tem tanto tempo que eu não vejo uma Veja, teve uma vez que tinha um artigo lá falando assim, justamente desses níveis de personagens e mudança, ele falando assim, eu não sei a minha mulher, mas eu já estou na terceira. Ela deve já estar no 10º homem, casando com o mesmo. Interessantíssimo isso. Porque ela já me demitiu um monte de vezes, mas me aceitou porque houve algum tipo de mudança, transformação, e é interessante que ele trouxe isso, né? O poder de casar-se várias vezes com a mesma pessoa, porque somos pessoas diferentes. Amanhã, gente, só hashtag fica a dica, tá? A titia tá fazendo 48. Pensa, no, Parabéns! pensa assim, gente, que há um tempo atrás eu pensei assim, cara, uma mulher de 48 anos, uma senhora, né, quase perto de 50. Mas, meu Deus do céu, tô quase um adolescente. O Helder, eu falo aqui em casa assim, ó, que quando eu fiz 30, eu nem liguei. Nossa, 30 era o ó. Tava feliz da vida. Quando eu fiz 40, aí eu falei assim, caraca, mano, a tiazona que eu falava. Porque eu via aquelas senhoras. E eu falava assim, aquela tiazinha ali de uns 40, 40 e pouco. Cara do céu, olha eu lá, virei a tiazinha dos 40 e poucos anos. Nós, amiga, tamo junto, vamos lá. Né? E é interessante isso, né? Que esse processo continua. Lagarta, crescimento, essas projeções, esses aprendizados, que eu acho lindo na nossa jornada, ainda mais esse ser mulher, quero bolo. Não, não. Titia não come bolo. Depois de um certo tempo, a gente fica meio seletiva. Açúcar já não faz mais parte da minha religião. Não sou dessa religião aí, não. Tem nesse negócio de bolo, não. Então, é interessante a gente pensar que é possível aprender em todo o tempo. E essa disposição de aprender com a vida, né? Abrir mão do que já sabe, abrir mão do que já sabe, se colocar na jornada para novas experiências ou reforçar até experiências antigas, porque tem muita verdade que é milenar e não muda, e está tudo bem. Mas tem muita verdade que pode ser adaptada, ajustada, alinhada. E a lagarta, ela vem com essa proposta. Porque se ela permanece lagarta, se ela permanece fechada no seu conhecimento e tudo mais, até a própria historinha do patinho feio, né? Foi. Eu fiquei bem emocionada com a historinha do Patinho Feio, porque na versão de Mulheres que Correm com Lobos, ela acaba tendo uma intensidade maior, né? E o que eu acho Uhum. legal é essa história, né, da gente encontrar o nosso lugar no mundo. E a lagarta é assim. Talvez, quando lagarta, ela não se identificasse, ela não se achasse, ela talvez ela sentisse que estava muito devagar, que estava muito arrastado, que estava muito pesado. E aí, quando ela se transforma em borboleta, ela fala: Uau, é isso daqui que eu esperava. Ou talvez justamente o contrário. Talvez ela estivesse ali feliz com aquele negocinho de ficar se arrastando, de ir caminhando, tal. E quando ela vira borboleta, ela fala: Cara, eu tenho medo de altura. Não me encaixo nesse espaço porque a gente não sabe.
E a história do patinho feio, no livro, né, de Mulheres que Correm com Lobos, o que me tocou muito é no final da leitura, quando ele fala, né, que ele via os cisnes voando e aquilo tocava o coração dele, ele achava aquilo lindo, mas eram criaturas maravilhosas lá longe. E só na hora que ele teve coragem de chegar perto dos cisnes no lago, e ele abaixou a cabeça na certeza, quando os cisnes se aproximavam dele, na certeza de que ele ia apanhar, porque foi o que aconteceu com ele a vida inteira. Ele foi discriminado, ele apanhou, ele estava sempre no lugar errado. E na hora que ele abaixa a Uhum. cabeça, naquele movimento de humildade, de aceitação e talvez de resiliência, ele se vê. Ele vê a sua imagem refletida na água. Ele fala: caramba, eu também sou um cisne, eu não sou um patinho feio. Então é quando a gente olha para dentro. E eu acho isso Uhum. maravilhoso. E a história do casulo, ela me remete muito isso. Tem hora que você precisa olhar para dentro, tem hora que você precisa se fechar ali, no seu casulo, para verdadeiramente você transformar, para virar outra Uhum. coisa, para ter uma metamorfose aí. Então, essas histórias para mim, elas fizeram muito sentido. É. E eu gosto muito só nesse negócio de dentro para fora. Esses dias atendendo uma, vamos lá, só um conceito aqui rápido, né? As transformações, nós temos o nosso eu interno, nós temos o eu familiar e o todo, né? Às vezes a gente fica tão preocupada com o todo, o que, que o outro vai pensar e tudo mais, e esquece do eu interno. E quando esse eu interno ele desconecta, todo o processo é prejudicado. Então, a lagarta nos ensina isso, é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. E aí, mas exige isso, exige o quê? Fé, exige coragem, determinação. A lagarta, durante esse processo de renascer, fazer-se de novo, né? Ela precisa muitas vezes pensar sobre a sua existência. Vai valer a pena. Isso é uma fase, isso é um momento, isso é só um período da vida. E quando isso fica muito mais tranquilo, né? A gente não, a gente aqui, a gente não acredita é que a gente falou, né? Em outras vidas passadas, a gente não crê. Mas quantas vidas nós já vivemos dentro de nós mesmos, gente? Os nossos avós, tudo isso tem uma carga muito forte dentro de nós. Somos várias personas. Então, essa existência, esse renascer, esse olhar para dentro, ele se faz necessário, né? Passar. Para quê? Para perguntar. Aí que eu amo essa frase, Vânia. Quem é você? Quem é você? Você se identificar nisso, né? Quem é você? E exatamente como se está hoje, quem é você? Você se vê dentro de você se vê na sua total potencialidade, naquilo que realmente você quer, você deseja, é isso. E olhar, gente, é só um diagnóstico. Não tem mais que isso. E olhar também só não resolve. Olhar é muito Ex importante. Mas tem gente que fala assim: já olhei, não mudou. Como assim? Tinha que ter transformado. Não muda As pessoas mesmo. pensam que é varinha mágica, é perlim-pim-pim, né? Você precisa olhar, você precisa trazer para a consciência e você precisa se movimentar, né? É tudo um processo, gente. Do mesmo jeito como essas lives que a gente está desenhando para vocês, que tem lá passinho um, passinho 2, a live, Uhum. depois a tarefa, tudo é um processo, né? Se você seguir o processo, pode não acontecer do jeito Vai. que eu imaginei, do jeito que a Elda imaginou, mas uma transformação, nós temos certeza que vai acontecer. Então, é essa questão de processo. E muitas vezes a gente fica preso naquela história, né, que a Elda estava falando aí, do todo, da sociedade, depois do seu eu. E na Uhum. hora que a gente mexe com isso, com esse todo, com o grande, com o menor, a gente tem também aquela história do que aquilo que está fora do nosso controle e aquilo que está dentro Uhum. do nosso controle. E aí, quanta energia a gente gasta olhando para aquilo que está fora do nosso controle? Ai, Lilian lindona, você tá mesmo. Te amo.
A gente perde muito tempo olhando para aquilo que está fora do nosso controle, julgando. Não, porque fulano Uhum. de tal fez tal coisa, porque o governo, porque o Estado, porque Deus, porque a vizinha, porque o chefe, porque o marido, porque a filha, porque tudo para fora. E você não olha para o que está dentro, para aquilo que Dentro. você pode mudar, aquilo que está no seu controle. Que atitudes você Uhum. pode tomar? Né? Tem uma frase que diz assim, que o que machuca, ou o importante, não é o que as pessoas fazem com você, mas o que você faz com o que as pessoas Opa. fizeram com você. Então, é Uhum. essa questão, né, da gente olhar sim para aquilo que está no nosso controle. Para a gente olhar sim para o processo de coaching, né, Elda? O que nós estamos fazendo aqui, basicamente, é um processo de coaching. Então, é Uhum. ter meta, ter objetivo, se desenvolver, buscar aquilo que você quer. Gente, não é só ficar sentado esperando. Eu escolhi. Não vem. Verdade que você escolheu? Verdade que você está fazendo por onde alcançar isso? Verdade que você Uhum. quer realmente alcançar isso? Porque muitas vezes a gente quer o palco, mas a gente não quer pagar o preço para estar lá. E aí complica, né? Então, para que a gente escolher possibilidades, criar possibilidades, para a gente poder estar nesse espaço de vitória. Cortou É isso você, aí. Por isso Elda. as metas e os objetivos, né? Ah, tá. Mas é por isso, eu te escutei. Mas por isso aí, as metas e os objetivos, para direcionar esse olhar, para que os ruídos externos, né, as circunstâncias, aquilo que acontece fora, não tire do alvo. Se for assim, a lagarta vai parar. Se ela ficar ouvindo, não, tá difícil, não, 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 você não vai conseguir, é muito difícil e tudo mais. Ela precisa entender que existe um processo e que ela vai se tornar borboleta e isso vai passar. E essa fase de sofrimento ou de dor e tudo mais é uma fase de aprendizado. Então, isso faz com que ela se prepare mais ainda, crie possibilidades. Hoje está desconfortável assim, vou dar um jeito de me encaixar do outro jeito, e vai indo, até o casulo já não cabela mais. E ela se desperta. Mas isso precisa ter o quê? Meta e objetivo. Gente, sem meta e objetivo, a gente se dispersa na nossa própria dor. A gente fica olhando para tudo aquilo que está fora do nosso controle, né? É, eu acredito muito, né, e pelo meu convívio com a Elda também, que existe um plano maior. E esse plano maior, ele não está no nosso controle. E aí ele vai acontecendo e desenhando o nosso mapa. Mapa não é território, Uhum, mas é um mapa. Você tem que trilhar por ele. E às vezes é assim, né? Às vezes alivia a jornada, às vezes tem mais desafios, às vezes uhum. tem subidas, descidas, às vezes tem buracos para você pular. E por aí vai, porque a vida é assim, né? Eu falo, a gente cria uma meta, a gente cria um objetivo, a gente busca muitas vezes até uma divisão na vida da gente, de tipo assim, agora vou cuidar do corpo, agora vou cuidar da mente, agora vou cuidar do espírito. Só que a vida acontece tudo junto e misturado, e Tudo tudo junto. ao mesmo tempo. Então não adianta Uhum. você querer olhar para uma coisa e esquecer a outra. Nós somos seres holísticos. E às vezes a gente fala holístico e a pessoa pensa que é outra coisa, né? Sei Não. lá. Mas holístico é isso. Holístico é o todo. Nós somos seres holísticos em nós, compondo, né? O nosso corpo, a Uhum. nossa mente, o nosso espírito. Nós somos seres holísticos porque nós não vivemos sozinhos. Eu, com a pessoa do meu lado, existe uma troca. Com a minha família, existe uma troca, como a Elda falou aqui, né? Até com os meus antepassados, existe uma troca. Existe todo um movimento, então nós somos holísticos. Nós estamos coligados, nós estamos ligados a várias pessoas e coisas ao nosso redor. E tudo isso faz com que a gente entre nesse espaço de aceitação. Só que essa aceitação não é aquela Exata. aceitação de Não é conformidade. conformismo, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí você tem Não, que não tem nada a caminhar. ver com. Né?
Você tem que Aham. caminhar com esses fatos e acontecimentos, mas parece estranho, mas é isso, é aceitar, mas sem se conformar. Eu gosto muito daquela fala assim, contente sim, conformado, como que é? É, conformado sim, indignado, esqueci, Jesus de Nazaré, deu branco. Mas é nesse sentido, feliz sim, conformado nunca. Conformado nunca. Não é, eu aceito, eu dou graças, mas o quê? Esse processo de ambicionar, crescer, desejar, estar contente com o momento atual, claro, gente. Gratidão por tudo que passou, por tudo que está construindo, por desejo de agora. Mas o estágio de agora é só um estágio. Existe um próximo nível. Que uma das necessidades do ser humano é crescimento. Tanto é que nós saímos da fase da alfabetização, fomos para a escolarização, faculdade, tudo mais, e estamos nessa jornada. Engateamos, caminhamos, agora corremos, e outros, uns mais, outros menos, mas é esse movimento. Então, essa necessidade de crescer, de expandir. Então, a conformidade é aceitar o que eu tenho, olhar para a minha realidade, beleza, me trouxe até aqui, agora qual é o conhecimento que pode me levar além, para um próximo nível, né? É isso aí. Aceitar, mas não se conformar. Isso é fato, né? E o convite é para se despertar. A Lilian falou aqui que só estou Sem dor. apanhando hoje. Não, amor, a gente tá com tanto amor suave hoje. Não tá com amor firme, é amor suave. Tudo é amor, né? E aí esse é o convite, né, Vânia? Para esse despertar consciente. Sim. Sem a utopia, sem a fantasia do pirim-pim-pim, sem a fantasia de que delegar a Deus o que não é de Deus. A gente tem muito isso também, mas ter a clareza de que o controle, o livre-arbítrio, é a minha tomada de decisão, né? Eu tenho o controle da minha vida. Deus me deu a consciência. Precisa ser usado, gente. Se a gente não tiver consciência, cara, Deus nos teria feito animais irracionais. Não, Deus nos deu consciência. E se deu consciência, é para ser colocado, é para ter clareza, é para ter conhecimento, é para esse despertar. E não precisa acreditar em nós. Não é verdade. É o nosso interessante ponto de vista. Você Exatamente. pode ter o seu, mas busque informações. Essa negócio, né? Eu Não acho quero. assim, Eu né? quero uma mágica. É muita arrogância a gente querer dizer que Deus gosta disso ou que Deus gosta daquilo, né? Mas pelos sinais, eu acredito verdadeiramente que Deus se interessa muito por processo. Porque veja bem, ele podia ter feito a gente assim, no estralar de dedos, já nascer prontinho aqui, do jeito que nós estamos. Mas não, ele fez a gente nenezinho. Aliás, ele colocou a gente dentro da barriga da mamãe para ter todo um processo, para já romper um ciclo, para já ter uma transformação. E aí ele fala assim: tá vendo? Quando você estava lá na barriga da mamãe, você não sabia que tinha um mundo aqui fora. Para você, o mundo era aquilo ali, era a barriguinha da mamãe. Uhum. Então eu já estou te mostrando que a lição da vida é transformação. Que a lição da vida é processo, é crescimento, é aprendizado. Que o seu Uhum. corpo vai se transformar, que você vai se transformar. E aí vem, né? Criança, tanta energia em pouco espaço, né? Tudo concentradinho. Depois começa a crescer, aí começa a faltar energia. E aí vai, né? Os cabelos começam a ficar brancos. A cabeça, apesar de que eu gosto muito de conversar com gente velha. Eu amo conversar com gente velha. Eu acho assim uma sabedoria muito. É muito gostoso de você pegar esse Uhum. conhecimento. E você vê, né, que às vezes a energia, a força do braço, a força nas pernas, a agilidade, o correr, não está tão presente. Mas a consciência, a maturidade, o desenvolvimento intelectual está bem avançado. Então, tudo é, É. tudo é processo, né? E aí o despertar é isso, é você estar consciente. E aí Uhum.
para estar consciente, para despertar, para se mover. Eu fico pensando assim, a gente fala da lagarta dentro do casulo como se ela estivesse ali quietinha, dormindo e pronto. Virou borboleta. Só que a gente não sabe como que funciona. Qual que é a energia que ela usa para desenvolver o casulo em torno dela? Qual a energia que ela usa para transformar todo o corpo dela? Então, algum movimento interno está acontecendo ali. Só não é visível aos nossos Uhum, olhos, mas está acontecendo. E aí, quando a gente fala desse movimento interno, desse olhar para dentro, desse aperfeiçoar, desse crescer, desse transformar, a gente não pode ignorar o tal do perdão. Que o perdão, ah, verdade. eu acho assim, o perdão ele é essencial para a transformação, porque ele é, o Uhum, perdão para mim ele funciona como uma tesoura, vamos dizer assim, para cortar aquilo que está te prendendo. Então, perdoar não é uhum. esquecer, isso é amnésia. Perdoar não é ficar ali, ah, eu perdoo, então vou ficar do lado da pessoa de noite para ela fazer tudo que fez Também comigo. não. Não é isso, gente. O perdoar é você conseguir se libertar daquela situação, daquele movimento. Então, para você poder despertar e seguir em frente, como seria você cortar esses laços que estão te prendendo lá atrás? É. E o perdão, ele, a partir do momento que eu tomo essa decisão, né, eu tenho que ter, assim como tenho que ter metas e objetivos, eu tenho que ter também atitudes quanto ao perdão. Porque aí eu abro mão de estar certo ou de estar errado, abro mão da ilusão do controle, eu abro mão de querer ter a força. O perdão é essa decisão, é essa atitude. E quem se liberta não é o outro, é quem perdoa. É como se a gente estivesse carregando algo pesado quando não se perdoa. Eu gosto daquela alegoriazinha do arrastando a bola aquela bola pesada, bola de ferro, e quando você perdoa, aquilo é o perdão. Lá tá, você está carregando, eu não perdoo, não perdoo. E quando corta aquela bola, a bola sai de você. Então, é se libertar mesmo de quem te prejudicou, desses sentimentos negativos. Essa mentalidade fixa, né, Lica? Oi aí, Lica, Maíra, Mayra, entrando. Sair dessa mentalidade de prejudicar, né, de sentimentos negativos, de isolamento. E também tem um outro negócio, Vânia, que eu pratico e tenho aprendido a praticar em todo o tempo. O auto-perdão, que é o mais difícil que o perdoar o outro. É aceitar a humanidade, é aceitar sim que errei o alvo, pequei, pequei, errei o alvo. Olhar com essa disposição de compaixão também para comigo, porque nós somos as pessoas mais algozes, os mais ferozes, os mais danosos. E eu lembro de uma propaganda da Dove, que ele faz do retrato falado das pessoas. Um cara do FBI vai ali e começa a fazer o retrato falado. Primeiro, de pessoas que viram o outro. Observe fulano e depois você vai... Aí faz o retrato falado dessa pessoa. E depois a própria pessoa se descreve. E ela se descreve com muito mais rigidez, com muito mais aspereza. E o outro que descreve ela é mais leve, é mais suave. Então, isso nos mostra o quê? Quão exigente nós somos com nós mesmos. Então, a prática do auto-perdão, ela é necessária, ela precisa ser levada em consideração, né? Saber que, naquele momento, foi o que foi. Foi o melhor, com a consciência que você tinha, com o conhecimento que você tinha, foi. E aceita essa humanidade. Porque se não vem esse auto-perdão, a culpa é estabelecida. E isso é pesado. É muito pesado.
Esse sentimento precisa ser substituído por emoção positiva. Não tem como existir um e o outro, né? Perdão é o mais difícil, o auto-perdão. Exatamente, Lília. Por isso que precisa ser praticado em pequenas ações, gente. Cara, eu prometi para mim mesmo que ia tomar água hoje, não tomei. Tá, vamos lá. Eu te perdoo, tudo mais, mas amanhã você toma linha, fia. Pequenas ações. Então, pratica isso, porque onde há a falta do perdão, não se cabe essa empatia. Ou se tem um, ou se tem o outro. Elas são excludentes. Essa emoção negativa, ela é excludente da positiva. Então, qual que você quer carregar? Qual é o peso, né? O peso da compaixão, dessa empatia, dessa simpatia consigo, né? Desse amor, auto-amor, eu tenho percebido que ele é mais leve. Uhum. Quando a gente olha para a gente com esse olhar mais acolhedor, eu acredito que as coisas ficam mais leves, né? E levando em conta que você está fazendo o que tem que ser feito até aqui, né? De tudo que já aconteceu, você já teve contato com a sua inteligência emocional, porque a inteligência emocional está aí. O que a gente está fazendo é trabalhando esse músculo, do mesmo jeito que a gente trabalha braços e pernas, né? Então você já sabe que você tem essa situação ou essa posição em que a gente transita entre elas, que é a vítima, o vilão e o herói. Então, todos nós estamos desfilando entre essas posições, ora como vítima, ora como vilão, ora como herói. E assim, agora que você trouxe isso para a consciência, você também consegue perceber, saber, ser e receber e avaliar o seu comportamento como, né? Estando de fora. Agora a gente vai começar a trabalhar. Desassociado, né? Exatamente. Agora a gente vai começar a trabalhar a desassociação. O seu mapa não é você. O seu problema não é você. A, Isso é lindo. a raiva não é você. Ou essa falta de perdão. Eu sou rancorosa. Isso não é você. Você pode desassociar, sair desse espaço e olhar para isso de fora. E aí você vai usar as suas ferramentas. Quais ferramentas? Você vai se colocar na posição. Eu sou vítima, eu sou vilão, eu sou herói nessa situação. Ou simplesmente, o que eu faria de diferente que mudaria tudo isso? A Lilian falou aqui, eu quero mágica. Gente, a mágica é você que cria. E é muito louco, porque, por exemplo, né? Até a Lilian vai saber disso. Quando eu era menina, a minha avó me chamava de botão. Botão, botão de rosa mesmo. Só que era botão e botão berrando para os quatro cantos. Aí você imagina a gente na rua, brincando com a molecada, e a avó chega lá e fala, botãozinho, vem aqui. Cara, eu queria morrer com aquilo, queria morrer, 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 morrer. Tanto que se a pessoa me chamasse de botãozinho, eu nem olhava. Só respeitava a minha avó. Falava, a avó pode, né, fazer o quê? Mas o que que acontece? Era aquele momento. Era a raiva que eu tinha, a vergonha que eu tinha para aquela ocasião. Quando eu olho hoje para isso, tanto que eu falo, né? Minha avó me chamava de botãozinho, né? A Lilian de vez em quando me chama. Então agora, para mim, agora eu desassociei. Aquilo não é mais pesado. É a mesma coisa quando uma pessoa vira para você. Eu falo que a gente se entrega, né, Elda? Principalmente quando a gente estuda PNL, inteligência emocional, corpo explica. A gente se entrega na nossa postura. Se eu virar para a Elda e falar assim, Sim. cara, você careca é horrível. Cara, ela não é careca. Então por que que ela vai se incomodar? Agora, se eu falo pra Elda, você é falsa, não sei o quê. Aí ela fica, como assim? O que que eu fiz? Cara, em algum lugar aquilo tá pegando nela. Então, é isso, é você desassociar o problema, desassociar a crítica, desassociar o julgamento. É lógico, a gente tem elogio também, a gente tem muitas coisas boas que falam a respeito de nós, mas a gente não foca nisso, né? Eu falo assim, se o filho chegar em casa e falar assim, mãe, tirei 10 em língua portuguesa, em história, em geografia, aí a mãe fala assim, em matemática, quanto que você tirou? Então a gente tem essa questão.
né, de olhar para o negativo. E Uhum. agora eu quero que você aprenda isso, a se desassociar disso, para você entrar nesse espaço de transformação, de criação, de metamorfose. E aí a gente sai do vitimismo do porquê. Por que Sim. que isso acontece comigo? Por que que aquilo acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Para a gente entrar num espaço de para quê? Para que isso está acontecendo Uhum. comigo? O que existe aqui para eu aprender que eu ainda não aprendi? O que eu posso fazer de diferente com essa Esse tipo de situação? pergunta é poderosa, né? O que que eu ainda não vi que eu posso ver, né? Isso é maravilhoso. É. E aí eu até estava lembrando, até pesquisei na internet, tem um livro da Ana Maria Braga, que essa frase me marca. Apesar de eu não acompanhar o programa, mas esse Acorda Menina, né, tá aí ecoando aos quatro ventos. E aí eu pesquisei e tem um livro dela. Eu não li o livro, então eu não posso indicar, não posso comentar sobre o livro. Mas a frase, né, Acorda Menina, tem muito a ver com esse despertar da lagarta e acorda, sabe? Vai virar borboleta. Ou acorda menina Aham. e Oh! desperta, desperta para sua vida. Eu acho muito interessante isso. E é esse acorda, né? Acorda, acorda que a lagarta quer sair, quer virar borboleta. Desperta, borboleta. Oh! Oh, cadê você? É, e essa validação, né? Essa validação de que aceitou-se passar pelo processo, agora vai. Desperta essa mulher, esse homem, tem homem, ó, tem homem na nossa live, que Ó, chique. Oh, bem-vindo! Desperta no sentido de acordar, sair desse estágio de narcotização, de parece que está meio dormente perante as circunstâncias e tudo mais, perante a vida, perante os processos. Acorda, vem para a vida, porque a vida precisa ser vivida. Tem uma mentora minha que eu gosto muito dela, ela fala assim, a vida é para ser comida com manga até o caroço. é isso mesmo. Eldinha, já estamos quase que no final da live aqui. Vamos lá. Então, vamos passar para as dicas lá do despertar? Vamos. Você quer colocar? Pode falar. É exatamente isso, anestesiada. Sai disso! Vamos lá. Para a gente praticar, né? Algumas sugestões aqui, tá? Que a gente vai colocar e segue lá no grupo. Vamos fazer atividade, porque conhecimento só tem validação quando se torna sabedoria. Isto é, prática. Porque senão é só uma informação, e informação vazia é carroça, só faz barulho, não resolve nada, só faz barulho. Carroça vazia, só faz barulho. Então vamos lá. Praticar e estimular o autoconhecimento profundo. Não existe processo de transformação sem autoconhecimento. É utopia. Nós só transformamos aquilo que conhecemos. E para conhecer, precisa botar o olhar aqui dentro. E a transformação é auto com o by myself. É a partir de mim. É dentro de mim mesmo. Né? 2, estabelecer meus valores ideais. Pelo que eu mato e morro. O que vale a pena realmente? Pelo que eu vou me abrir mão? O que eu vou deixar? O que eu vou evitar? Quais são as coisas que, para mim, cara, não abro mão, isso é negociável, isso é inegociável. Bota isso claro. Precisa escrever, gente. A gente precisa documentar para trazer à clareza aquilo que realmente importa. Ah, eu sinto o quê? Não, não sente. Escreve. Isso realmente é importante, né? 3, ter a capacidade de encarar e utilizar adversidades. Olhar-se. Não tem problema errar, gente. Não tem problema ter... Nós temos os dois lobos aí dentro. Nós precisamos dar nomes aos nossos inimigos. Nós precisamos dar nome. Quando a gente dá nome, a gente gerencia. Quando eu gerencio, eu tenho controle sobre isso. Quando eu não acredito nesse controle, gente, é a briga do elefante e do piloto.
o menininho querendo conduzir o elefante. Se o elefante ele é adestrado, que são as nossas emoções, é uma alegoria que é contada do nosso inconsciente e consciente, né? Uma das alegorias contadas. Se o elefante é adestrado, o comando vai. Agora, se o elefante não é adestrado, são as nossas adversidades, são as nossas emoções, é a raiva, o medo, a tristeza, cara, vai nos invadir de tal forma que vai chegar a nos destruir. Então, precisamos reconhecer as nossas adversidades, aonde eu não sou boa. Tá tudo bem, né? Esse ser holístico, olhar para o todo, corpo, alma e espírito, consciente emocional, consciente cognitivo, consciente intelectual, emocional e espiritual. Ah, vou estudar, tá? Gente, se sabe hoje, o consciente espiritual, o quão é importante. É religiosidade? Não. Mas também você se encaixa numa religião, beleza. Mas essa espiritualidade, precisamos sim. Bate, bate. Nós precisamos desenvolver o nosso emocional. Infelizmente, não é um processo educacional, não faz parte da nossa educação, nem escolar, nem em casa. Nós somos sufocados nas nossas emoções, ou sufocados, ou elas faz como apatia. Quando a criança briga no mercado, por exemplo, a gente dá um cala-boca para ela, ou para ela calar a boca ali, então dá tudo, ou faz de conta que ela não existe, tira ela dali, bate nela até sufocando a emoção. Então, lidar com isso é um processo de frustração. Ensinar para a criança que ela pode ser frustrada, isso faz parte da vida. Não chega na adolescência, leva um não da namorada e morre. Se mata. Não dá conta. Mata. Entendeu? Então, a gente precisa lidar com as nossas emoções, com as nossas adversidades, passar por processo de frustração, gente. Vida! Bem-vinda! Né? Até combina com o Então, próximo, cuidar dessas né? 3 áreas. Até combina com o próximo item. Comemorar, né? Que é celebrar a diversidade. Precisamos celebrar a vida, ter momentos de gozo. Amanhã eu vou celebrar meus 48 anos. Yes! Até o caroço. Gente, amanhã eu vou estar insuportável na rede. Insuportável. Perguntam, né, sempre, por que isso está acontecendo? Para quê? Para que isso está acontecendo? Qual que é o aprendizado que eu preciso? O que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei? O que isso me traz de lição? Qual é o olhar? Então, questionar-se, gente. Quero bolo e festa. Já disse que bolo está contra a minha religião. Mas festa é com nós mesmo. Juntou, né? 8, tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. Gente, fato é fato. Fato. E colocar-se também, olhar e falar assim, calma aí, eu não sou o centro. Vamos expandir isso aqui? Qual que é o ensino disso aqui? Um olhar mais sistêmico, desassocia, sai de cena. É filme Ghost para quem tem mais de 40 anos. Desassocia. Se não, pega na internet que lá ainda vai ter. Desassocia, sai dessa cena e dá uma olhadinha por cima. O que está acontecendo ali? Olha, esse olhar mais amplo, mais sistêmico. Não, né? Ter espontaneidade. Espontaneidade não precisa ser vergonha na cara, não. Mas é se colocar em movimento, aprender a se expressar. Tô frustrado, entendeu? Você tá entendendo? Neste momento agora, eu não quero conversar porque eu tô com raiva de você. Espontaneidade, ser sincero na sua... Não lhe dar o direito de ser sem educação. Sim. Nunca. De forma alguma. Mas ser espontâneo. Dar nome às suas emoções. E por último, tenha compaixão. Ter compaixão. É assim, não é receita de bolo, mas são dicas que se você coloca em prática, as coisas começam a funcionar. E aí é assim, né? Prestar atenção na totalidade do seu ser. Como a gente falou aqui, tudo acontece junto e misturado. E não é difícil, né? O que a gente está falando aqui
Não é para você dar um triplo mortal carpado de costa e fazer um, né, caos, morte. Não é nada disso. É simples. São coisas que nem a Elda falou lá no começo. São pequenas atitudes que você vai tomando no dia a dia, que você vai repetindo, vai tendo constância. Não funcionou? Muda um pouquinho. Vai para outra, desfoca, desassocia daquilo e olha por um outro lado, por um outro prisma, para você ir caminhando. Então, não é fácil, quer dizer, não é difícil, mas também não é automático. Que é aquela história da Uhum. gente, a carroça vazia só faz barulho. Não adianta você saber e não praticar, e não continuar, e não fazer, e não repetir. A gente tem atividade que nós preparamos para vocês, que daqui a pouco eu vou pôr no grupo, não vou esquecer hoje, é o quê? É uma autobiografia. Então, você vai escrever sobre você, você vai olhar para você. E eu quero que vocês tenham em mente todo esse processo, né, que a gente falou aqui, do despertar da lagarta, né, de entrar Uhum. nesse casulo, de olhar para você e de como você vai sair dali. Existem vários tipos de borboleta. E aí, qual é a borboleta? Não tem certo e errado, gente. Não tem comparação, não tem o que é melhor para uma, o que é melhor para outra. Cada um tem o seu mundo, cada um é o seu centro. Então agora é olhar para você e desenvolver-se, e escolher, mas escolher com atitude. Não é escolher no de esperar, né, Elda? É esperançar, é o Uhum. buscar, é o fazer por onde. Então, o que a gente fala para vocês colocarem isso em prática é ter paciência com você mesmo, você não nasceu pronto, nós somos seres inacabados em aperfeiçoamento, abraçar a mudança, você vai mudar, isso é Uhum. ótimo, maravilhoso. Pior seria ficar parado a vida inteira. A vida é no aqui e no agora. Cara, eu errei pra caramba lá atrás. Que bom, já passou. Agora você pode aprender e acertar. Simples assim. Aprender o Então, modo de não fazer. exatamente, é você olhar para o aqui e para o agora. Ser grata por Uhum. tudo, pelas coisas ruins também. Gratidão é Uhum. assim, né? Eu agradeço aquilo que eu desfrutei, que foi bom para mim. E eu agradeço aquilo que eu não desfrutei, porque eu aprendi com aquilo. Então, tudo é motivo de gratidão. O que foi bom, o que não foi tão bom assim. Planejar, Uhum. planejar olhando sempre do fim para o começo. Então, olha lá, faz o seu mapa, o seu modelo, aquilo que você quer. Coloca aquilo lá na frente. E aí você vem caminhando. Ah, para eu fazer aquilo eu tenho que ter isso, para ter aquilo, para aquilo, aquilo, para aquilo, aquilo, para aquilo, aquilo. Por quê? Porque nesse caminho inverso, você vai entender o preço. E aí vem a história. Muita gente quer estar no palco, mas pouca gente quer pagar o preço. E tudo bem, não tem Exatamente. problema. Só que você tem que estar ciente disso. Por isso que esse despertar é um despertar de consciência, né? Um despertar Uhum. de crescimento, de transformação. E aí, olhe sempre para o melhor de você. Não dê tanto valor ao que te limita. Pensa que aquilo que amarra, aquilo que bloqueia você, são limitadores, estão te prendendo. Vamos cortar esses laços. Confie nas suas habilidades. Confie que existe coisas que só você sabe fazer. Existem coisas que você faz melhor do que ninguém no mundo. Existem coisas que você faz de olhos fechados e talvez você não dê valor para isso, porque é tão natural em você Sim. que você não valoriza. Então agora é hora de valorizar. Saber que você é única e especial. E aí, caminhar sempre junto e misturado. Corpo, mente e espírito. Gente. Somos seres Sim. holísticos. Nós não estamos para uma única função. E aí eu peguei uma Uhum. frase aqui, que foi uma frase de lagarta, de transformação, para o nosso encerramento. Então ele diz assim: a lagarta que teme a metamorfose jamais planará como uma borboleta leve no azul do ar. A flor que receia o desgaste nunca atingirá a semente que a perpetua. Isso é uma frase da Uau. Flor da Vida. Eu achei fantástico isso.
tanto na Lindo. parte da lagarta quanto na parte da flor, Uhum. né? Esse ciclo que a gente tem de vida e morte. Se tememos morrer, já morremos. Já morremos. Nunca floresceremos, cara. Né? Muito Então louco. é esse despertar. É Gente, louco isso. eu acho que Então, nós estamos coragem para bem em despertar. cima. É isso aí. Mais tardinha, lá para umas 8 horas, a gente coloca atividade no grupo. Façam atividade. Essa atividade é top. Só que tem que ser uma feita com muito carinho, com muita atenção e cuidado. Estejam sempre num lugar onde você não vai ser interrompida. Se Uhum. coloque numa posição em que você possa começar e terminar as atividades. Não faz um pedacinho para depois fazer outro pedacinho, sabe? Existe todo um contexto, então é interessante que você comece e termine. Dê esse tempo para você, cuide de você, olhe para você com carinho e acolhimento. Isso aí. Super Show. beijo! Gente, beijo. Até Gratidão! mais.